Death Note é um dos animes mais icônicos até hoje. Isso tem vários fatores, mas um deles com certeza é seu protagonista, Light Yagami. Ele é um personagem bem cativante e carismático, é comum gostarem dele. Isso não quer dizer que você faria o mesmo que ele ou concorda com suas ações. Se você gosta do Light, comenta aí Deus do Novo Mundo, porque hoje falaremos de Light Yagami. Death Note trouxe algo bem comum de se debater, afinal todos nós encontramos uma situação que tivemos que pensar o que estava certo, se iríamos seguir nossos ideais ou não. Light Yagami é um estudante prodígio e um futuro policial. Além disso, tem uma boa aparência, ele é inegavelmente popular, dado seus feitos e capacidades. O mesmo acha entediante a vida que leva quanto escuta as mesmas notícias todos os dias. Esse loop deixa ele bem distante de se conectar, e daí surge o que motiva ele a ser mais idealista, o Death Note. Death Note é uma arma que te dá a capacidade de acabar com a vida daquele que você cumpre as circunstâncias. Então ele testa e faz sua primeira vítima, o deixando chocado, mas ele mais uma vez tem o seu ideal inflado. Light consegue aquilo que faz as pessoas mostrarem o seu pior lado, e isso é poder. Nós sentimos especiais ou superiores aos outros, o que cria um certo gatilho para ele ser um novo Deus. Ele é adorado, o que não é para menos, afinal ele gera muito resultado absurdo. Seu julgamento de punir criminosos deixa também o personagem mais sintonizado com o público que está acompanhando a obra. E quando surge aquele que vai contra e fala a frase que mostra para todos nós o que o personagem do Light quer passar, sim, eu estou falando da cena que o L fala: "O que você está fazendo é do mal." O Light começa a perder a compostura e faz o que já encerra a pose de ser superior dele. Afinal, ele usa o Death Note em alguém inocente. Nessa hora é um divisor de águas no público. Alguns vão perceber que o Kira é só alguém com ego inflado, que acha que tem o direito de julgar os outros. Outros concordam com ele e querem que o Kira seja pego. Alguns ainda vão ficar do lado do Light, mas obviamente a história não vai fugir do foco da mensagem que ele quer passar. Ou seja, você que ficou do lado do Light vai ver aos poucos ele se afundando. Suas atitudes começam a fugir do seu ideal de Deus lá do começo. Ele começa a criar desculpas sobre suas ações, então assim, depois de saber que o L está atrás dele, a obra faz questão de desconstruir o personagem para mostrar para o público que ele não é um Deus ou alguém que está acima dos outros. Ele só é um covarde que quer se proteger da melhor forma possível, e não se importa de tirar a vida daqueles que são uma ameaça para os planos dele. Ele fala constantemente que o Kira e o Light são coisas diferentes, é só mais uma das desculpas dele. Não foi o Kira que usou o próprio pai para conseguir vantagens para cima do L durante muito tempo, chegando até mesmo o dia de sua morte. O seu pai confiou nele até o fim. Mesmo a história querendo mostrar o tipo de pessoa que o Light realmente é cheio de cenas icônicas com direção muito importante, e obviamente, como ele é o protagonista, a obra faz questão de engrandecer suas cenas. O que não tem problema, é uma história que tem que ser interessante e divertida de acompanhar. Eles fazem os dois, fazem o personagem ter sua desconstrução e também seus picos de valorização das suas crenças. No primeiro episódio vemos que o Light reage de forma não tão intensa quando o Ryuki aparece, e ele até fala que estava esperando o Ryuki. Depois o Light pergunta pro Ryuki o porquê dele ter deixado o Death Note cair na frente dele. O Shinigami discorda daquele indivíduo na sua frente e diz para ele parar de se achar tanto. As palavras do Ryuki ditam que o Light se acha muito especial. Ele diz que por acaso jogou ali e por acaso o Light decidiu pegar e levar para casa. Foram só coincidências dele ser o portador do Death Note, mas poderia ser qualquer um. Isso é a prova que desde o primeiro episódio já dá para perceber o patamar que o Light se vê acima dos outros como o escolhido para cumprir a justiça, uma justiça que não tem regras de penas, não tem densidade de pena. No final, todos merecem o mesmo. Algo que eu quero abordar é a interação dele com o L. Óbvio que ambos são inimigos e estão dispostos a darem a vida e arriscar muito em seus planos para saber a identidade um do outro, porque quem souber tal informação vencerá. O Light precisa do nome real do L, e o L precisa provar que o Light é o Kira. Ele poderia ter feito isso de algumas formas, mas isso eu vou abordar em outro vídeo sobre os erros de Death Note, mas vamos fingir que o L estava começando a gostar da amizade do Light. Afinal, ele mesmo disse que ficaria triste se o Light fosse o Kira. Afinal, ele mesmo disse que o Light é o único amigo que ele já teve, e saber que a pessoa que ele gosta de estar em companhia está fazendo algo errado e que ele é quem precisa pará-lo, deve ser muito desconfortável.
inevitável. O Light fala que o Kira e o L não podem ser amigos, já que eles são inimigos. Só que em uma cena no final de Death Note me mostra que talvez o Kira respeitava muito o L. Quando o Light encontra o Nier pessoalmente, ele está usando uma máscara que parece ser muito com L. Um L bem caricato, na verdade. O Light sente desconforto com aquilo e diz que o Nier nunca chegaria perto do L. Isso pode ser levado a sério, porque isso é um pensamento dele quando está sendo sincero sobre o que estava sentindo. Então talvez mesmo o L sendo quem atrasou e foi contra o Light desde o começo, talvez o Light ainda mantinha um pouco de respeito com ele. Bom, agora vamos falar sobre a conclusão do personagem do Light, que pra mim ela é ótima, ela é direta, simples de entender e se conecta com tudo o que aconteceu na sua jornada. No início vemos o Light dizendo que é um deus e que foi escolhido, que as pessoas boas não iriam mais sentir medo de sair nas ruas e serem atacadas, mas vemos que ele é só alguém de ego inflado. Por sinal, foi esse ego dele que fez ele ter as piores falhas. Suas ambições foram atrapalhadas por ele mesmo. Ele machucou inocentes que só estavam fazendo seu trabalho, ainda usou pessoas que ficaram do seu lado até o final. Ele tem falhas humanas e algumas das piores partes da personalidade dele após encontrar um Death Note. O seu final é exatamente o que ele é. Ele é pego, começa a passar por ridículo e ditar seus ideais e ainda tenta manipular quem estava ali. Ele é alvejado com vários tiros e está à beira da morte. Por sinal, no anime o Light consegue fugir daquele galpão onde eles estão e ele morre depois com o Ryuki quando escreve o nome dele no seu Death Note. Embora eu ache esse final mais legal e bonito, tecnicamente falando, o final do mangá combina mais com a mensagem que ele quer passar, ou seja, o final do mangá é melhor, embora eu prefira o do anime visualmente. Bom, o final do mangá é o seguinte: nos seus últimos suspiros, ele pede pro Ryuki escrever o nome de todos aqueles que estão ali, mas o Ryuki recusa e escreve o nome do próprio Light em seu Death Note, e ele morre ali no galpão mesmo. O Light fica berrando, dizendo que não quer morrer. O final dele foi de alguém que ele foi lá no começo e seguiu sendo até aqui. Afinal, é como Nier disse, você é só um assassino, nada mais e nada menos. O Light é o protagonista que apresenta um ideal que alguns com certeza concordaram inicialmente, mas logo vemos que poder na mão de humanos é perigo na certa. Talvez o Light seria diferente se não tivesse achado o Death Note. O Death Note não é o culpado, ele é apenas um detalhe para despertar quem o Light realmente era. A opção de usar ou não era dele. O mesmo poderia se entregar, mas ele não fez. Bom, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comente aí, deixe que mantenha o respeito e fique em paz.